Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus, mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, me acompanha na bancada no programa de hoje o jornalista Jorge Guerreiro, repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E o nosso convidado desse programa é o secretário interino da Suzam, que é a Secretaria Estadual de Saúde, Marcelo Scampelo. Muito obrigado, secretário, pela presença aqui na entrevista coletiva. Seja bem-vindo à TV Band. Boa noite, Neto. Boa noite, Jorge. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aqui para conversarmos a respeito da saúde. A gente sempre pede, secretário, para que o nosso entrevistado se apresente, fale um pouco da sua carreira até chegar ao cargo que ocupa atualmente. Vou pedir para o senhor fazer isso também e para deixar também claro, eu lhe apresentei como secretário interino, né, como é que está a sua situação agora à frente da Suzam, mas fale um pouco aí da sua história. Eu sou engenheiro civil, formei em 92 pelo Instituto de Tecnologia da Amazônia, a antiga UTAM, que hoje foi incorporada à UEA, né? Então, sou da iniciativa privada, trabalhei em várias empresas na iniciativa privada. Tive a minha primeira experiência no setor público por 4 anos na SEMAD, Secretaria de Administração do município de Manaus. Na época, o Dr. Silvio Romano era o secretário, o prefeito era o prefeito Alfredo Nascimento. Trabalhei na área administrativa, licitações, etc. Voltei para a iniciativa privada e em 2010 fui presidente da Comissão Municipal de Licitação, a convite na época do Dr. Américo Goraeb, na Prefeitura de Manaus, e na parte de obras, né? Depois terminou o mandato, voltei para a iniciativa privada e em 2017 assumi a Unidade Gestora de Projetos Especiais do Governo do Amazonas, na gestão do professor Melo. E foi o primeiro contato que eu tive com o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin, que é financiado pelo BID, né? Fiquei lá durante 2 anos e meio, trabalhando ali vinculado à Secretaria da Região Metropolitana. E agora, no governo do governador Wilson Lima, fui convidado a assumir a Secretaria Executiva da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Estado. Você chegou nesse governo pela CEINFRA? Pela CEINFRA, então, como secretário executivo, lá como engenheiro na área de infraestrutura. Eu coordenei a Comissão de Transição da Infraestrutura na época do governo Wilson Lima, né? Fiz toda a análise da área de infraestrutura. Estava lá como secretário executivo do secretário atual, que é o Carlos Henrique Lima, que é também engenheiro, do qual compartilhei com ele a secretaria durante 1 ano e 4 meses, né? E quando em abril fui convidado pelo governador a ir para a Suzam como secretário executivo, saí da CEINFRA para dar um apoio à gestão da então secretária Simone, né, na época, desde julho assumi interinamente a direção da saúde. O senhor chegou já em plena pandemia, né? Em abril, os casos estavam em alta aqui na capital amazonense. Em abril foi o pico da pandemia, ali pelo dia 24 e 25 de abril foi o pico de óbitos em relação à pandemia, né? Nós chegamos nessa época para dar um apoio. Na verdade, toda a estrutura do governo do Amazonas se voltou para apoiar a saúde naquela época da pandemia. Foi estabelecido um comitê de crise, que o governador e várias entidades, vários órgãos estabelecidos ali, comandado pelo Coronel Máximo da Defesa Civil, que comanda até hoje o comitê de crise, de uma forma exemplar. E no comitê de crise, várias secretarias, mesmo aquelas que estavam sem atividade, que estavam em home office, que era o caso da CEINFRA e o caso da UGPE, por exemplo, que é um órgão que cuida do Prosamin, todos os servidores ali foram convocados, foram aqueles que tinham alguma condições de apoiar no momento da crise, de destacar servidores para apoiar naquele momento, em função das baixas, né, da saúde, né? Vários profissionais da saúde contraíram o Covid, muitos grupos de risco, idosos, muitos servidores que tiveram que se afastar em função do vírus, né? Ou porque adoeceram durante o processo ou porque era um grupo de risco.
Então, por exemplo, na UGPE, que tem muitos assistentes sociais que apoiam o programa Prozami, o perfil deles permitia que eles fossem, por exemplo, ajudar dentro dos hospitais, apoiando as famílias que por algum motivo precisavam de apoio com seus entes queridos nos hospitais. Então a equipe, por exemplo, da assistência social da UGPE foi destacada, estavam em casa e todos ofereceram ajuda para ajudar nesse momento nos hospitais, na questão do trato com os familiares, muitos deles, aqueles que perderam um ente querido no hospital, para fazer todo o apoio da tramitação do velório, etc, etc. Então teve todo esse apoio também nesse aspecto, apoiando a rede do Estado como um todo, né? Assim como outros profissionais, como advogados, também foram destacados para apoiar o comitê de crise. As demandas foram muito intensas também dos órgãos de controle, então muitas respostas, muito acompanhamento precisariam ser dado. E nós fomos para dar esse apoio de gestão, apoiando a Secretaria de Saúde. Secretário, o senhor assumiu como executivo, agora estamos com o interino da Suzan, diante de toda uma situação, após substituindo aí a ex-secretária Simone Papaz, de toda aquela incógnita, toda a situação que aconteceu. E o senhor depois teve uma reunião técnica com membros do governo, justamente para ter uma reestruturação na Secretaria de Saúde do Estado. Como é que funcionou essa reunião e que reestruturações aconteceram na sua pasta? A saúde no Estado sempre teve um papel muito relevante de prioridade pelo governador Wilson Lima, né? Quando eu fui para lá, eu fui para apoiar na gestão e em maio o governador criou um grupo na Casa Civil de técnicos apoiando a saúde para nós desenharmos o que nós estamos chamando de Saúde Amazonas, que é um programa bem estruturado de projetos para apoiar a saúde. Nós estamos, neste momento, finalizando o arcabouço desse projeto. Não é um projeto, não é um programa de gabinete, é um programa sendo construído pelos servidores da Suzan. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu sou o que menos sabe de saúde dentro da Suzan, por causa da minha formação, né? Porém, nesses 90 dias que eu estou junto da equipe lá, eu encontrei servidores excelentes dentro da estrutura da saúde. Saibam vocês que são quase 20 mil servidores na Suzan, em todo o estado, né? Mais ou menos 15 mil estão na capital e 5 mil no interior. 32% são homens, 68% são mulheres, né? E são servidores que conhecem profundamente os problemas da saúde há muitos anos. E também são servidores que, melhor do que conhecer os problemas, sabem quais são as soluções para eles. Passaram a ser ouvidos. Então, nós passamos exatamente a isso, a ouvir aqueles que realmente conhecem os problemas e que conhecem as soluções. Além disso, nesse processo de conhecer os problemas, nós fizemos uma aproximação muito importante que está em curso, inclusive. Eu estou, inclusive, dentro de um grupo de WhatsApp com todos os órgãos de controle do Estado. Então, nós estamos num grupo eu tenho muita honra de fazer parte deste grupo, porque ali nós temos o Ministério Público Estadual, na pessoa da doutora Silvana Nobre, que é uma promotora que sempre está junto às causas da saúde, no Ministério Público Federal, doutor Gladstone, nós temos Defensoria Pública, doutor Arlindo, Ministério Público de Contas, doutor Rui Marcelo. Dentro ali nós temos toda uma equipe da Defensoria, tem os profissionais da PGE, a equipe jurídica da Suzan e a equipe técnica nesse grupo também. Neste grupo, nós convivemos, eu principalmente, né, que sou o que menos sabia, com as sugestões dos órgãos de controle para os problemas da Suzan, que eu digo que são problemas antigos. Problemas que quando eu me deparei com um determinado problema, por exemplo, quando eu ia abordar o mesmo problema com o Ministério Público, para saber a opinião deles sobre eles, geralmente puxavam ali uma ação civil pública de 2014, onde eles já haviam abordado esse tipo de problema. Então são problemas de muitos anos que se arrastam pela Suzan e que agora, ouvindo os servidores, ouvindo os profissionais de saúde na ponta, ouvindo os órgãos de controle, nós estamos construindo, inclusive também quero ressaltar, ouvindo os conselheiros do Conselho Estadual de Saúde. Nós estamos dialogando
recebendo todos eles, ouvindo as associações de classe. Recebi na última sexta-feira o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, o Dr. Marcelo Quiroga, com a sua equipe, que veio a Manaus e fez questão de visitar. Tinha tentado várias vezes uma agenda com a saúde, nunca tinha conseguido, e nós abrimos as portas para ouvi-lo, para saber as sugestões e o apoio. No final da reunião, saímos com 2 encaminhamentos muito importantes da sociedade, apoiar o treinamento dos profissionais de urgência em cardiologia e também de nós implantarmos uma ação permanente de educação no que nós vamos implantar no futuro, que nós estamos chamando de Escola de Educação em Saúde Permanente, que é um dos objetivos do programa. Então, esse programa que está sendo construído, Jorge, é um programa que não é somente do governador, não é um programa do Marcelo como secretário, é um programa construído principalmente pela base. Nós temos um sistema que está congregando todas essas ideias e projetos dentro desse programa, que hoje para vocês terem ideia, ontem, o último dado, tinha 142 servidores da Suzano cadastrados dentro do programa, que eu chamo Subindo os Projetos, dando ideias, trazendo as soluções para aquilo que foram levantados como problema. E já tinham subido 107 projetos construídos pelos servidores da Suzano. Isso nos dá muito orgulho e muita segurança de que aquilo que vai ser proposto e está sendo planejado de uma forma muito técnica, inclusive, e aí eu posso dizer que é uma área que eu conheço, que é a área de planejamento, na área técnica, que é um planejamento estruturado que vem da base para o topo, né? Então, quando vem da base para o topo, o servidor se sente prestigiado. Quando ele olhar uma tarefa que vai estar ali dentro de um projeto, ele vai dizer que aquela tarefa foi ele que deu a sugestão e ele vai se sentir... Melhor forma de ele se sentir parte de todo o processo. Assim, né? Tanto sabendo do problema e sabendo que está sendo parte da solução. E eles é que vão ser os responsáveis por isso. O senhor colocou assim, aí vem o meu forte na administração, que é o planejamento. Isso. Eu queria saber do senhor como é que foi para chegar na Suzano nesse momento de pandemia, para chegar em interinidade, nesse momento também, enfim, de investigações, momento político muito delicado. O senhor ainda com o sobrenome carrega o sobrenome de uma deputada, é primo de uma deputada. Sim. Como é passar esse tempo, trabalhar em cima de toda essa tensão? Bom, eu vou começar pelo primo da deputada, que é bem interessante. Eu vou pedir então para o senhor responder essa pergunta logo após o intervalo. A gente vai fazer uma breve pausa aqui na entrevista coletiva e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o secretário interino da Suzano, Marcelo Campelo. E no primeiro bloco, a gente finalizou fazendo uma pergunta sobre como é trabalhar uma pasta em um momento tão conturbado de pandemia, de denúncias. Falei da questão do senhor ser primo da deputada Alessandra Campelo, que é uma grande apoiadora do governo atual. E tem essa questão de não ser da área. Há quem defenda, né, que o secretário de saúde seja um médico, mas há quem defenda o contrário também, porque tem a máxima de que em casa de ferreiro o espeto é de pau. Enfim, queria que o senhor falasse como é que tem sido trabalhar esse tempo no meio desse furacão da Suzano. Eu vou começar pela questão da prima da deputada. Você sabe que é a primeira vez que eu falei para vocês no início que era a minha 4ª experiência no setor público, né? É a primeira vez que eu estou no setor público onde a Alessandra é apoiadora do governo. Todas as outras vezes ela era oposição ao governo. Na época minha primeira experiência na prefeitura, Alfredo Nascimento era o prefeito e ela era da líder estudantil vinculada ao PCdoB, né, PCdoB jovem e tudo mais, e era ferrenha, né, tinha aquela questão do passe do ônibus e tudo mais. Depois, com o prefeito Amazonino Mendes, na época, ela nunca foi aliada ao doutor Amazonino Mendes, então também era da oposição, muito forte, inclusive. E, na época do professor Melo, ela era a líder da oposição. Então, e eu era do governo. Então, assim, a Alessandra nunca me indicou para cargos e nunca precisei disso por causa do meu perfil técnico. Foi uma coincidência. Eu respeito muito a Alessandra como parlamentar, ela é muito
eficiente, conhece muito isso, e quero dizer que eu não sou primo dela, ela que é minha prima porque ela é mais nova que eu, né? Então, eu sempre, mas assim, eu tenho muita honra de ser primo da Alessandra, porque é uma pessoa que está trabalhando sempre pelas causas da população. Agora, a minha estada, quando o governador me anunciou como secretário executivo para apoiar a gestão da Suzano, houve algumas críticas, né, em relação por eu não ser médico na área, né, ser engenheiro, mas assim, o problema da gestão não é a parte da Suzano, não é a parte técnica. Tem problema na parte técnica? Deve ter, porque nada é perfeito. Mas não é absolutamente. Os técnicos da Suzano são técnicos muito bons. A Suzano tem médicos especialistas, dos melhores no Brasil, em várias áreas de especialidades. A Suzano tem muitos técnicos formados, por exemplo, pelo Sírio-Libanês, etc., que já tiveram muitas experiências como direção de hospital, já coordenaram núcleos, já tiveram muita experiência nessa área da assistência, que nós chamamos lá dentro, que é do fazer. Muita experiência na rede de saúde, do SUS, né? O vínculo com o Ministério da Saúde e tudo mais. Então, o problema da Suzano não é técnico. O problema da Suzano ao longo do tempo, um problema de gestão mesmo, um problema de coordenação de gestão. Você sabe que a administração tem 4 princípios básicos, né? O planejar, o organizar, o dirigir, o controlar. Seja em qualquer área. Em qualquer área que você abrir, numa empresa de jornalismo, de assessoria de imprensa, etc., você tem que planejar, organizar, dirigir e controlar. Na sua casa você tem que fazer isso, senão a sua casa vai ficar bagunçada. Então, o fato de a gestão, o princípio administrativo de qualquer área está baseada nisso. E a minha formação de engenheiro e os cursos que eu fiz, a minha formação, a área de planejamento é o meu forte, de gestão, de controle. Né? Eu falei no início que eu tenho a UGPE, cuido do Prosamin também lá. O senhor hoje ainda sou coordenador. Colocar assim, tem um pé ainda na UGPE. A UGPE é um órgão de excelência no Estado. A UGPE é um órgão onde tem um dos melhores técnicos do Estado, formado uma equipe que foi formada ao longo do tempo e que hoje eu abro o meu celular e tenho todo o planejamento da UGPE no meu celular, através de painéis de gestão. Todas as metas da UGPE estão lá dentro, todas as tarefas, eu sei exatamente quais as tarefas estão em atraso, quantos dias estão em atraso e quem eu devo procurar para saber se a tarefa está em atraso. Então eu consigo fazer a gestão da UGPE de qualquer lugar que eu esteja. O governador tem o BI da UGPE e a gente consegue fazer essa administração. Essa é uma meta que nós estamos, inclusive, implantando hoje na Suzano. Nesses 90 dias que nós estamos na Suzano, nós conseguimos subir já das unidades de saúde, todos os dados administrativos das unidades. Nós já conseguimos já enxergar quanto de medicamento está sendo consumido nas unidades de saúde, quantas pessoas estão envolvidas, quantos leitos estão na unidade de saúde. Nós conseguimos enxergar, por exemplo, qual é a folha de pessoal que está lá, quem é que está lá, a tramitação de processos, quantos processos tem. Esses dados não eram acessíveis até 90 dias atrás, né? Nós não tínhamos esses dados e conseguimos já, em pouco tempo, fazer essa organização da rede de TI para pelo menos esses dados subirem e a gente ter condições de fazer gestão para entender e construir um programa como esse que nós estamos desenvolvendo. Agora, por isso que houve aí, até a Suzano discutiu o investimento de pelo menos 100 milhões de dólares, 10 milhões de dólares para a melhoria do sistema de informática da Suzano. A gente sabe que até no início do ano passado, a questão de medicamentos na Suzano era um grande problema, né? Sempre faltava medicamentos, O controle da SEMA sempre foi muito criticado, né? Que exatamente. Então, como é que foi esse investimento, em que ele foi aplicado? Os 10 milhões de dólares não foram aplicados ainda. Os 10 milhões de dólares fazem parte de uma operação de crédito junto ao Banco Mundial, do governo do Amazonas, de 200 milhões de dólares, onde uma parte é para infraestrutura, uma parte para o meio ambiente, uma parte para ajuste fiscal e uma parte para a saúde, né? Ele foi aprovado pelo governo federal, o governo federal é quem endossa esse tipo de empréstimo internacional,
E aí foi aprovado e nós estamos em vias de assinar esse contrato de empréstimo com o Banco Mundial. É o governador que assina, junto com a Cefaz, etc. A Cefaz que está coordenando esse processo. Os 10 milhões de dólares estão sendo atualmente destinados na carta consulta do Banco Mundial para investimento em tecnologia da informação. É justamente essa parte do TI. Ele vai chegar, esse valor vai chegar, uma parte que nós estamos que está destinado para aproximadamente 100 milhões de dólares para a infraestrutura, uma parte dela vai ser utilizada para uma das ações do Programa Saúde Amazonas, que é a revitalização de toda a rede da saúde, predial, né? É mais ou menos o que nós estamos fazendo de revitalização no Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, nós vamos fazer para todas as outras unidades de saúde com recursos que vão ser geridos pela CEINFRA, porque são obras, né? E isso é uma outra ação de gestão que nós estamos tomando na Suzam. O que não for a vocação da Suzam vai para a secretaria específica. A Suzam não vai mais executar obras nem reformas. A Suzam todas as obras e reformas da Suzam serão geridas pela CEINFRA, que é o órgão responsável e tem a capacidade e expertise para isso, e existe para isso, né? E a Suzam tem que se focar na assistência. Então, esses 10 milhões de dólares é para essa revitalização da TI e também da informática. O senhor tem colocado o planejamento, essa coisa de estipular metas como o grande foco do seu trabalho. E eu falei lá no início sobre a questão da interinidade no cargo. O senhor tem aproximadamente 40 dias de interino. Como é que está as conversas com o governador para saber como é que vai ficar esse trabalho da Suzam, da Secretaria Estadual de Saúde? A interinidade cabe ao governador decidir, né? Ele é o chefe do Poder Executivo, ele nomeia e exonera quem... Mas os seus planejamentos, eles têm metas a longo prazo. O que eu conversei com o governador, quando ele me chamou para assumir interinamente a secretaria, eu falei para ele, eu perguntei para ele se tinha uma recomendação especial, né? Ele falou muito claro para mim, ele falou, faça o que tiver que ser feito da forma correta, da forma legalmente correta, da forma mais célere possível, porque a saúde não pode esperar, coloque as pessoas certas nos lugares certos e resolva os problemas da saúde. Essa foi a determinação do governador. E eu falei para ele que o fato de ser interino, evidentemente que a gente tem um prazo de validade teórico, né? E eu falei para ele só que pedi a permissão dele para que se eu passasse um dia, uma semana ou um mês na secretaria, que eu agisse como secretário, né? E ele falou, vá lá e cumpra. Eu fui, então, o primeiro dia que eu sentei na secretaria, na cadeira de secretário, eu estou agindo como eu deveria agir como secretário, né? Então, eu estou fazendo isso. Estou colaborando com o que eu tenho da minha expertise. A minha função ali é ser um facilitador das equipes da Suzam, né? Porque as pessoas sabem fazer, as pessoas sabem quais são as soluções, né? Precisamos só unir forças, é isso que nós estamos fazendo. Colocando as pessoas certas nos lugares certos, nós estamos unindo a equipe, fechando com a estrutura da Suzam. Os servidores da Suzam é que vão responder pela Suzam. Neto, eu tenho falado para os servidores a seguinte coisa: a Suzam, ela tem que ser maior do que os seus gestores. A instituição da saúde tem que ser maior do que o secretário, porque ela tem que ser fortalecida de modo que uma troca de secretário não enseje uma desestruturação da própria instituição. Então, esse é o meu objetivo. Quando eu sair, e eu vou sair porque eu não sou concursado, né? Eu não sou da saúde, sou um cargo comissionado, evidentemente que tem um prazo de validade, mas quando eu sair, o meu objetivo é que o servidor da Suzam, ele tenha uma secretaria mais forte, que ele se orgulhe daquela secretaria e que o secretário que entrar, ao ver uma estrutura tão organizada e que está tão fortalecida, pense duas vezes em querer desfazer aquilo, porque nós estamos, um plano construído, um projeto, um programa construído com os servidores, programa construído com os órgãos de controle, com a sociedade, com as associações, etc.,
porque vai dar muito trabalho de desfazer isso depois. Quero agradecer aqui ao secretário, agradecer ao Jorge Guerreiro pela participação. A gente está finalizando o nosso tempo aqui na entrevista coletiva, secretário. Gostaria que o senhor finalizasse deixando, de alguma forma, uma resposta prática para quem está em casa, porque quando a gente fala em saúde, posso confessar para o senhor que a gente ouve muito na rua que o povo não tem tanta confiança assim de procurar ajuda nos hospitais. Como é que o povo pode sentir na ponta, na prática, que essas suas metas, os seus planejamentos para a saúde vão trazer resultado para eles? A gente tem um minuto aí para finalizar o programa. Eu quero primeiro agradecer à emissora, a Band, ao Neto, ao Jorge pela companhia. Agradecer, dizer que a pandemia trouxe muitas lições para todos nós, né? Nós estamos muito mais sensibilizados em torno do tema saúde. Todo o país, todo o mundo está dessa forma. Então, eu quero dizer para quem está me ouvindo que o planejamento que está sendo feito, e nós vamos partir, já estamos partindo para a ação, é para as pessoas mais necessitadas. É o cidadão que precisa de um serviço de saúde e que a nossa ideia é que ele, na ponta dos dedos, no futuro, no celular, ele consiga saber para onde ele se dirigir de uma forma de qualidade. As metas que eu estou falando no planejamento são justamente para que a gente possa ter indicadores de qualidade, onde nós possamos aferir isso e premiar aqueles que são os melhores gestores das unidades e também corrigir os rumos daqueles que não conseguem atingir essas metas. Então, não será o Marcelos, nem o governador, nem alguma pessoa que vai dizer se o diretor é bom ou não é bom numa unidade, sim os números que vão estar chegando desses indicadores. Nós queremos chegar nesse nível. Eu tenho certeza que com essa determinação do governador do novo programa Saúde Amazonas, nós vamos conseguir avançar na resolução dos problemas históricos que a saúde vive. Secretário, lhe desejo sucesso, saúde para o senhor, que o senhor tenha muita paz para resolver esses problemas, porque essa pasta realmente, e nesse momento que a gente vive de pandemia, realmente demanda muitos cuidados. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado. A você de casa também, muito obrigado. A gente conversou aqui com o secretário interino da Suzam, Marcelos Campelo. No próximo domingo a gente está de volta nesse mesmo horário, a partir das 7 horas da noite, aqui no Entrevista Coletiva. Até lá.